Então, vamos continuando hoje no nosso Sidur, na nossa navegação aqui no Sidur. E, de novo, eu vou repetir isso todas as aulas. Não tem alegria maior do que quando você está preparando uma aula, a gente começar a prestar atenção em detalhes que a gente nunca prestou atenção. Teve, inclusive, uma aluna aqui, ela me escreveu e falou: Irav, eu tenho até vergonha de falar, mas eu já faço tefilá há mais de 20 anos e eu nunca tinha prestado atenção em nada disso. E Baruch Hashem, essa é a ideia do shiur. A gente sabe rezar, a gente já viu alguma vez na vida, mas infelizmente, na grande maioria das vezes, a gente vai falando as coisas sem prestar atenção, sem entender a grandeza do que a gente está falando e sem injetar no coração toda a emuná, com tantas dificuldades que a gente está tendo, essa situação que está, e notícias que a gente escuta, e parece que está o caos no mundo inteiro, e as injustiças, às vezes dá desespero, mas se a gente começar a prestar atenção no que a gente fala todos os dias na tefilá, a gente vai estar injetando no coração uma emuná tão forte que a gente vai tirar todos os problemas. Quando a gente entender, isso é uma das frases que eu mandei essa semana, quando a gente colocar no coração que a gente não tem que se preocupar com as coisas que estão nas mãos de Hashem, a gente vai viver muito mais leve, muito mais tranquilo e vamos conseguir ter muito mais emuná, Bezrat Hashem. Então, que a gente possa entender realmente que muita coisa não está nas nossas mãos, a gente deixa nas mãos de Hashem e a gente vai conseguir, com certeza, viver com mais tranquilidade. Vamos continuar. Na última aula, a gente falou sobre o Odu. Então, o Odu, a gente trouxe, explicamos, né, as palavras, a ideia principal, e hoje vamos trazer algumas outras partes da Tefilá. Vamos continuar aqui no nosso Sidur. Mizmor Letodá. Próxima parte a gente faz literalmente um cântico de Todá, um cântico de agradecimento, que na verdade na época do Beit HaMikdash, esse Mizmor Letodá, ele era um cântico que ele era feito quando a pessoa trazia um Korban Todá. A gente sabe, nada é por acaso, Korban Todá é um dos assuntos da nossa Parashat Shavua. Na verdade, ontem a gente já fez a aula da Parashat Shavua, não deu tempo da gente mencionar o Korban Todá, porque Hashem já estava guardando Mina Shamayim para a nossa aula de hoje. Então, vamos entender, antes de entrar nesse Mizmor Letodá, esse cântico de agradecimento, o que é o Korban Todá. O Korban Todá, ele era oferecido por pessoas que passaram por algum perigo de vida, e essa pessoa percebeu a mão de Hashem. Ele não ficou falando que é tudo um grande acaso, ele não achou que as coisas aconteceram porque a pessoa salvou ele ou a situação. Ele entendeu que foi a mão de Hashem, aquela salvação milagrosa que veio para ele, e ele vai para o Beit HaMikdash levar um korban de agradecimento. O Talmud fala que eram 4 situações que a gente tem que levar um Korban Todá. Uma pessoa que ele estava havush, uma pessoa que estava sequestrada ou que estava na prisão. Muitas vezes judeus foram presos durante a história por motivos completamente ilegais, eram trazidos várias argumentações falsas só com o intuito de prender os judeus, e você só conseguia tirar os judeus às vezes dando propinas muito altas para o governo. Então, eram situações difíceis, pessoas passavam anos na prisão sem terem feito absolutamente nada de errado. Então, alguém que estava havush, alguém que estava sequestrado ou alguém que estava injustamente na prisão e ele foi liberado, como aconteceu com aquele soldado Gilad Shalit, que infelizmente ficou 5 anos nas mãos dos árabes e só depois de muita negociação que ele pôde voltar para casa. Então, Havush e Surim, a pessoa que passou por doenças graves, realmente que estava em risco de vida, e Baruch Hashem conseguiu se recuperar. Yam, que a pessoa ela atravessou o mar, e Midbar, a pessoa atravessou o deserto. Estamos falando de épocas que tem tempestades, que pessoas no meio do deserto podiam se perder, podiam morrer de sede, podiam morrer de fome,
podiam ser assaltados, tem muitos bandidos no caminho, tem animais perigosos. Hoje a gente fala atravessar o mar e o deserto, a gente entra no avião e a gente já chega confortavelmente 10, 11 horas depois em casa, mas mesmo assim tem que saber, o avião tem também os seus riscos quando a gente está atravessando o oceano, tanto que os aviões, se a gente prestar atenção na rota dos aviões, eles vão sempre que possível no continente e eles só atravessam realmente o mar quando já não tem mais como ir pelo continente. Então, por quê? Porque tem tempestades, é muito mais perigoso quando está tendo a travessia do oceano. Quando a travessia era feita com barcos de madeira, muitos navios naufragavam, muitos navios não aguentavam realmente a força das tempestades e dificilmente as pessoas sobreviviam ao naufrágio de um navio no meio de uma grande tempestade. Então, essas 4 situações que alguém tinha que levar um Korban Todá para o Beit HaMikdash, Mina Shamayim, Havush, Isurim, Yam e Midbar, as iniciais dos 4 motivos que a gente levava um Korban Todá, formam a palavra Haim, vida. A gente está agradecendo a Hashem, um agradecimento especial que a gente passou por um perigo, mas a gente percebeu a mão de Hashem. Então, esse cântico que a gente faz todos os dias na Tfilá é um cântico que era feito quando se oferecia o Korban Todá. O Korban, ele era oferecido junto com 40 pães, e esses pães têm que ser consumidos rapidamente. A única maneira que dá certo você comer tantos pães em pouco tempo é convidando os amigos, convidando os parentes para comer junto com você o Korban e esses pães. E isso servia para quê? Para um Pirsum Nissa, que esse milagre de Hashem, ele fosse divulgado para o máximo de pessoas. Vamos ver então o que era falado nesse cântico e que a gente coloca todos os dias a gente tem que sentir que Baruch Hashem, quantas salvações Hashem está fazendo com a gente, mesmo quando a gente não está nem percebendo, como a gente agradece na primeira brahá da Midá, Melech Ozer Umoshia Umagen, ele é o rei, apesar dele ser o rei, é ele que protege a gente, ele protege Magen, que nem venham as coisas ruins. Às vezes, Lo Aleino tinha o vírus do Covid que está vindo na minha direção, e Hashem soprou um vento e foi para o outro lado. Então a gente não tem nem ideia quantas salvações. Tem o bandido estava vindo no meu caminho, por algum motivo, também Hashem botou na cabeça dele para mudar de rua, e a gente não teve nem ideia que a gente foi salvo o tempo inteiro. Hashem está cuidando da gente com a Ashgaha Pratid, com uma supervisão particular. Então a gente tem que ter essa kavaná também, de estar sempre agradecido para Hashem pelas salvações que a gente vê e pelas salvações que a gente não tem nem ideia que a gente está sendo salvo e a gente nem percebeu. Então a gente fala Mizmor Letodá, um cântico de agradecimento para Hashem. Ariu Lashem Kolaaretz, toda a terra ela clama por Deus, ela chama o nome de Deus. Ivdu et Hashem besimcha, sirvam Hashem com simcha. Isso é uma das coisas fundamentais. Se a gente servir Hashem, se a gente fizer, por exemplo, eu estava dando uma aula essa semana de Tfilá e eu estava estudando com as alunas no Shulchan Aruch, as alahot que a gente tem que ter da Tfilá. Uma alahá, isso não é mussar, não é ética. A alahá do Shulchan Aruch, que é proibido a gente fazer Tfilá como se fosse um peso, querer fazer rápido para tirar esse peso das costas, está pesado fazer tefilá, não pode fazer tefilá desse jeito, tem que servir a Hashem com simcha, da mesma maneira que assim eram os korbanot, tem que ser feitos com simcha, assim a nossa tefilá também, ela tem que ser feita com simcha. Ivdu et Hashem besimcha, sirvam a Hashem sempre com alegria, mesmo quando está difícil, mesmo que a gente está no meio de uma dificuldade, mas a alegria de poder servir a Hashem e fazer a vontade dele. Bou lefanav birnaná, que a gente venha diante dele com cânticos de alegria. Imagina, Bezrat Hashem, que a gente possa ter essa alegria de poder ir no Beit HaMikdash, de poder ver os milagres abertos, de ter um reforço da nossa emuná,
de estar conectado diretamente com Hashem, de poder entrar um dia na casa dele, Bezrat Hashem, que a gente possa fazer muita tefilá para ter esse mérito. Deu que Hashem, Hu Elokim, saibam que Hashem é o único Deus verdadeiro, é a única força verdadeira. O Asano, Velo Anarno, ele nos fez, aqui ó, Velo Anarno, tem duas maneiras de estudar esse passuk, Ló com Vav ou Ló com Aleph. Ló com Vav significa Ló Anarno, para ele nós somos criados só para poder se conectar e para poder servir a Hashem. E Ló com Aleph é não, Velo Anarno, o Asano Velo Anarno, ele nos fez e não a gente, nós não fazemos nada para a gente parar com essa gavá, com esse orgulho de achar que somos nós que fazemos as coisas acontecerem. O Asano Velo Anarno, ele fez e não nós fizemos, ou ele fez e ele nos fez para ele, para a gente poder justamente servir ele, se conectar com ele com alegria. Amor Vetzom Maritó, o seu povo e o rebanho do seu pasto. Então nós somos o rebanho de Hashem. Bom Sharav Betodá, que nós entremos nos portões de Hashem, Betodá, com agradecimento, com reconhecimento por todas as bondades. Vamos sempre lembrar, antes da gente começar a reclamar, ou antes da gente começar a pedir para Hashem, o que me falta, agradece ele, mas agradece de coração todas as coisas que Baruch Hashem a gente tem de bom na vida. A gente está sempre pensando o que falta e o que está difícil, e Baruch Hashem, quanta coisa boa. Para cada dificuldade, a gente tem milhares de coisas boas. Então, acabei de ver uma frase interessante que o pessimista é aquele que para cada solução ele traz um problema. Ao contrário, vamos procurar as soluções, as coisas boas, ver o lado positivo da vida, não ficar vendo o lado negativo. Hatzeroisav Bidhilá, que a gente possa entrar nos pátios de Hashem, no pátio do Beit HaMikdash, com louvores, para poder louvar e poder agradecer a Hashem. O Duló Baruch Shemó, que a gente possa agradecer a ele, que a gente possa abençoar o grande nome de Deus, que Tov Hashem Leolam Hasdo, porque Hashem é bom e para sempre vai ser a sua bondade limitada. Veador Vador Emunato, e de geração em geração a gente pode confiar em Hashem. E aqui também, uma outra maneira que a gente pode estudar essas palavras aqui, Veador Vador Emunato, de geração em geração, a emuná de Hashem na gente, Deus ele confia, mesmo que a gente deve constantemente decepcionar Hashem, ele dá para a gente força, ele dá para a gente comida, ele dá para a gente ar, ele dá para a gente tudo que a gente precisa e a gente usa para ir contra a vontade dele. Quanto a gente deve decepcionar Hashem, mas ele não desiste da gente, ele continua mais um dia de vida, ele devolve para a gente todo dia a nossa Neshama. De geração em geração, ele acredita que a gente vai conseguir, Bezrat Hashem, chegar lá algum dia. Esse é o Mizmor Letodá. Olha que tefilá diferente, se a gente entender. A gente está começando a nossa tefilá já, colocando no coração a importância, antes de reclamar, antes de ver o que falta, agradece todas as coisas boas. Olha a mão de Hashem em tudo que está acontecendo, mesmo que você está passando por uma dificuldade. Olha como Hashem ele manda as dificuldades de acordo com a nossa força, de acordo com o que a gente consegue aguentar. Então, tudo isso é parte da bondade infinita de Hashem. Depois disso, tem o Yehi Kevod Hashem Leolam, que a honra de Hashem, a gente possa sempre estar honrando Hashem. Aqui, na verdade, é uma coletânea de psukim da Torá, principalmente psukim, versículos de Teilim. Então, é uma coletânea que os Anshei Knesset Agdolá, os homens da grande assembleia, óbvio que eles escolheram a dedo, pessoas que sabiam a Torá inteirinha, do começo até o final de toda a Torá, de todo o Tanakh, de todo o Talmud,
Quando essas pessoas escolhem a dedo alguns psukim, alguns versículos, significa que são versículos especiais que podem, Bezrat Hashem, colocar no nosso coração a emuná. Aqui, então, os nossos sábios falam que nesse Yehi Kevod Hashem Leolam, que a honra de Hashem, ela seja eterna, ela seja para sempre. A gente tem que ter, os nossos sábios falam, tem que tentar ter uma kavaná muito especial nesses versículos aqui. E eles têm basicamente dois assuntos que os nossos sábios escolheram. Primeiro, para mostrar a soberania de Hashem. Hashem está acima de tudo que existe no mundo. E segundo, o papel de Am Israel, o nosso papel no mundo inteiro para conseguir levar o mundo para onde o mundo tem que chegar. A gente tem que saber a responsabilidade que a gente tem perante toda a humanidade de poder transformar esse mundo num lugar melhor, e a gente realmente tem que se cobrar, porque se a gente não se cobra, Deus manda os outros povos para cobrarem a gente, como a gente já falou algumas vezes, o ciclo da história do povo judeu. Quando a gente está tranquilo, então Deus espera da gente que a gente cumpra o nosso papel. Se a gente usa a tranquilidade para se afastar dele, ele manda os outros povos para chacoalharem o povo judeu e para lembrarem que a gente tem aqui uma missão especial na vida. Então vamos ver aqui cada passuk que foi escolhido. Normalmente, na maioria dos sidurim, existe a referência de onde é cada um desses psukim. A gente vai perceber que a grande maioria são psukim, são versículos que foram retirados do Teilim, dos Salmos de David Amelech. Yehi Kevod Hashem Leolam, que seja a honra de Hashem para sempre, Ismar Hashem Bemasav, e que Hashem possa se alegrar com todos os seus atos. Quer dizer, com todas as criações de Hashem, que ele possa olhar para a gente e ele possa sentir muita alegria, como um pai que, Baruch Hashem, olha o seu filho, um filho que anda no caminho correto. Não tem alegria maior para o pai do que ver um filho andando no caminho certo. A gente fala no Salmo de David Amelech, Mashiv Lashem Kol Tagmolohi Alai, que eu posso pagar para Hashem por toda a bondade que ele dá para a gente? Não tem nada, Deus é perfeito, Deus tem tudo. O que eu posso dar para Hashem? E a verdade é que tem uma única coisa que eu posso dar para Hashem, a alegria dele poder ver os seus filhos andando nos caminhos corretos. É a única coisa que a gente pode dar para Hashem. Então vamos caprichar nesse presente que a gente pode dar para ele. Yehi Shem Hashem Mevorach Meato Ve'adoilam, que o nome de Deus ele seja abençoado desde agora até a eternidade. Mimizrach Shemesh Ad Mevoyoi, desde o nascimento do sol até o momento que ele vai se pôr. Meulal Shem Hashem, que seja louvado o nome de Deus. Então, olha quanta obrigação a gente tem do tempo inteiro, como a gente já mencionou. Yosef Atzadik, tudo que ele fazia, ele está trabalhando, o que ele está fazendo, o nome de Deus está na boca dele. Quando o Faraó fala para ele, olha, eu escutei que você interpreta sonhos, ele fala, Deus me livre, eu não faço nada, é tudo Hashem. Quando vão na prisão falar para ele, fala, olha, a gente escutou que a gente tem um sonho, ele interpreta, ele fala, não sou eu. Quem sou eu para interpretar sonhos? A interpretação é de Hashem. Então, o tempo inteiro, o nome de Deus não sai da boca dele em agradecimentos, em reconhecimento, que a gente possa cumprir essas palavras. Ramal Kol Goim, Deus está elevado acima de todos os povos. Hashem, Ala Shamayim Kvodô, acima dos céus está a sua honra. Hashem Shimcha Leolam, Hashem, o seu nome é eterno. Hashem Zichrecha Ledor Vador, Deus, a sua lembrança, ela está de geração em geração. Hashem Bashamay Mechin Kisó, Deus ele estabeleceu o seu trono no céu, no Shamayim. O Malchutó Bakol Mashalá, e o seu reinado se estende por todos os mundos
Deus, o poder dele está desde os céus mais elevados até os mundos mais baixos. Esse é o reinado de Hashem. Avraham Avinu, ele foi o primeiro da história. Deus, ele era chamado até a época de Avraham Avinu como Eloquei Hashamayim, ele é o Deus que está nos céus. Avraham falou, tá errado. Eloquei Hashamayim ve'aaretz, Deus está nos céus e Deus está na terra, como também falou David Amelech, Lashem haaretz umlo'o, de Hashem é a terra e tudo que está nela. Ele é o Deus que tem controle sobre os céus e sobre tudo que acontece também nos mundos materiais. Ismeru Hashamayim vetagel haaretz, que fiquem felizes os céus e que se alegre a terra, vaiomru bagoim, e que seja dito perante todos os povos do mundo, Hashem malach, Deus ele reinou, Deus ele é o Melech, como a gente fala, Hashem Melech, Hashem malach, Hashem imloch leolam vaed, Deus ele é o rei, Deus ele foi o rei, e Hashem ele será o rei, leolam vaed. A gente está aqui de novo colocando no coração todas as nossas, os ikarei emuná, os princípios da emuná, que Deus ele é o rei absoluto, ele foi, ele é e ele sempre será o rei absoluto, não tem nenhuma força que não é como Hashem. Quando a gente se refere a Hashem como um rei, então quando a gente faz pedidos para Hashem, quando você faz pedido para uma pessoa, pode ser, por mais que ela te ame, por mais que ela queira fazer tudo por você, tem coisa que ela não tem o poder de fazer, mas o Melech, ele faz o que ele quiser, o Melech ele é soberano, então a gente está reconhecendo Hashem não só como o nosso Avino, ele é o nosso pai, mas ele também ele é Malkeino, ele é o nosso rei, ele foi, ele é e ele será o nosso rei, e através disso a gente pode pedir o que a gente precisa, porque ele pode fazer toda a vontade dele, não tem absolutamente nada que pode impedir Hashem de cumprir a sua vontade. Hashem Melech Olam Vaed, Hashem, ele vai ser o rei para todo sempre. Avdu Goim Me'artzo, e ele vai banir os povos da sua terra. Aqui os comentaristas falam que se refere a todos os Rechaim, todos aqueles perversos, os malvados, que pode parecer agora, de novo, a gente começou a aula falando a injeção de emuná, que a gente precisa colocar todos os dias quando a gente vê a maldade prevalecendo, quando a gente vê as pessoas ruins, parece que não tem mais justiça e não tem mais juiz, a gente tem que ter a certeza no coração que Hashem está controlando tudo e no final das contas ele vai banir todos aqueles que forem ruins, que forem perversos. Agora, ilusão de ótica, a gente pode parecer, tudo isso para manter o nosso livre-arbítrio, pode parecer que os rechaim, os perversos estão prevalecendo, mas a justiça de Hashem, ela vai acontecer na hora que for necessário. Hashem Efir Atzad Goim, Deus anula o plano dos povos. Tem muitas histórias que a gente sabe o quanto Deus, ele anulou planos, vai ter um atentado e Hashem, ele Baruch Hashem consegue, através, sem a gente perceber a mão dele, fazer com que esse atentado ele seja evitado. Não lembro se eu contei aqui um atentado que ganhou até um prêmio Darwin. O prêmio Darwin é o prêmio da maior estupidez que é feita no ano. Seria uma brincadeira com o prêmio Nobel. Então, esse prêmio Darwin, uma vez quem ganhou foram 2 palestinos, porque eles foram fazer um atentado à bomba e Baruch Hashem, o carro explodiu no meio do caminho e só os 2 morreram. Ia ser um atentado que podia matar muita gente. Eles estavam indo para um centro onde estava muita gente reunido. Baruch Hashem, então parece um acidente. Vai ver que deu alguma coisa errada na bomba e teve aí o acionamento antes da hora. Olha que incrível, foram investigar o que tinha acontecido. Eles tinham feito um carro-bomba, tinham programado a bomba, mas Israel resolveu antecipar o final do horário de verão uma semana antes e os 2 terroristas esqueceram de ajustar o relógio da bomba
e eles acabaram explodindo sozinhos no meio do caminho, e o ato deles foi tão genial que postumamente eles ganharam o prêmio Darwin pela maior estupidez cometida no ano. Isso tudo é mão de Hashem. Hashem, ele faz isso acontecer, ele anula os planos dos outros povos. Tem também uma história impressionante da época do Stalin, que queriam também fazer um segundo holocausto. Então, essa é uma história que não é muito conhecida. Mesmo depois da Shoah, muitos Eudim que conseguiram sobreviver quiseram fazer uma segunda Shoah na Rússia e estavam montando campos de concentração também na Sibéria para mandar todos os Eudim da Rússia para lá. E justamente na noite de Purim, o Stalin, ele começou a passar muito mal, ele morreu poucos dias depois e descobriram que ele acabou sendo envenenado. Então, Mina Shamayim, quantas vezes os planos daqueles que odeiam o povo judeu, eles são anulados. Eni Marshevot Amim, Deus impede o pensamento dos povos que querem tentar destruir Am Israel. Em última instância, os povos que querem tentar destruir Am Israel, eles querem apagar a mensagem de Hashem. O Hitler e Marshemó, que seu nome seja apagado e esquecido. O Hitler, ele deixou muito claro. Ele falou, sabe por que eu odeio os judeus? Porque eles trouxeram para o mundo duas feridas. Eles trouxeram o Brit Milá, a circuncisão, e eles trouxeram a consciência. É isso que está incomodando, a consciência de certo e errado. Enquanto os judeus existirem, se eu fizer uma coisa errada, me dá peso na consciência, eu não quero isso. Eu quero fazer o que eu tenho vontade, na hora que eu tenho vontade, e os judeus, com essa mensagem da Torá, eles não me deixam, eu quero exterminar os judeus. Para quem vem tentar explicar o Holocausto, que, na verdade, o bode expiatório, e não foi nada a ver com os judeus estavam no meio do caminho, isso é uma tentativa de tirar o lado espiritual que tem por trás, a gente perde uma das maiores lições da história. Então, tem tudo a ver com os judeus, e o Hitler e Marshemó, ele deixou isso claro. Então, muitos confidentes dele falavam que ele tinha claridade total do que ele quer fazer. Ele falava, a guerra é entre nós, os alemães e os judeus. O resto é fachada e ilusão. Ele tinha muito claro o que ele queria. Ele quer apagar a lição, o nome dos judeus do mundo, para apagar o nome de Deus. Ele quer voltar para a lei da selva, para a lei do mais forte, mas ele esqueceu um pequeno detalhe. Tem alguém por trás de tudo, tem Manhig Baolam, tem alguém que conduz o mundo, e não é de acordo com a nossa vontade, é de acordo com a vontade dele. Baruch Hashem, a gente está aqui, o Hitler foi apagado, o Hitler morreu de uma maneira desonrosa, e o povo judeu está aqui, Am Israel Rai, porque a gente tem o Manhig, a gente tem alguém que protege, o pastor que protege a gente no meio dos 70 lobos. Rabot Mahashavot Belevish, guardem essa frase, muitos são os pensamentos no coração do homem. Ve'atzat Hashem hitakum, mas é a vontade de Hashem que sempre vai prevalecer. A gente faz planos, tem um ditado em Yiddish, a Mensch tracht und Gott lacht. O homem faz planos e Deus dá risada. A vontade dele vai se cumprir e não a nossa. Óbvio que a gente deve fazer os planos, a gente não deve viver de uma maneira sem pensar nas coisas, sem se planejar, mas que a gente lembre que a vontade de Hashem sempre vai se cumprir e Baruch Hashem, ele está sempre no comando de tudo que vai acontecer. Atzat Hashem, Leolam Tamod, os planos de Hashem, eles vão durar para sempre. Marshevot Libo Ledor Vador, e os pensamentos do coração dele, de geração em geração, que o amar vai errir, porque ele falou e tudo foi formado, tudo aconteceu de acordo com as palavras, de acordo com a vontade de Hashem. Ele criou o universo inteiro, quando ele falou, vai errir, e o mundo se fez. Utzivá veiamod, ele ordenou e a coisa se manteve, se sustentou, tudo de acordo com a boca de Hashem, de acordo com os decretos de Hashem. Ki bahar Hashem betzion, porque Hashem
escolheu Tzion, escolheu a terra de Israel, escolheu o Har Moriá, a montanha onde ele foi construir o nosso Beit HaMikdash, e Vale Moshavló, ele desejou aquele lugar para ser a sua moradia, que Yaakov Bahar Loyá, porque Hashem, ele escolheu Yaakov Avino, Hashem escolheu Abraham, Yitzhak e Yaakov. Por quê? Não porque eles eram bonitos, não porque eles eram bacanas, porque eles andavam no caminho de Hashem. Hashem escolheu Yaakov, Israel e Segulató, o povo judeu, como seu tesouro. A gente tem que lembrar, nós somos o tesouro de Hashem, isso é uma grande responsabilidade. A humanidade, ela está esperando o povo judeu assumir o que a gente veio fazer aqui no mundo, trazer bondade, trazer valores morais. Tem vários historiadores que eles falam isso de boca cheia, que todos os valores morais da humanidade vieram da Torá, foram transmitidas justamente pelo povo judeu. Grandes presidentes do mundo inteiro falaram isso claramente, que ninguém fez mais pelo mundo civilizado do que Am Israel. Isso não veio da nossa cabeça, isso é a Torá que Hashem entregou. Somos os mensageiros da mensagem mais importante da humanidade. Se a humanidade não chegou ainda aonde ela deve chegar, isso é nossa responsabilidade e a gente tem que assumir o protagonismo da humanidade para trazer o mundo aonde o mundo tem que chegar. Que loitosh Hashem amor, porque Deus nunca vai abandonar o seu povo, mesmo na Shoah. Deus, ele estava oculto, como ele já avisou na Torá que vai acontecer. Quando vocês me abandonarem, eu vou esconder meu rosto e vocês vão perguntar aonde está Hashem. Mas Deus, ele está olhando, ele está cuidando da gente, mesmo nas situações mais difíceis. Hashem nunca abandonou o seu povo, tanto que apesar das dificuldades, a gente está aqui hoje e os nossos inimigos que foram destruídos. Venahalatolo Yazov, ele nunca vai abandonar a sua descendência. Certa vez um rei, ele tinha um conselheiro, uma pessoa muito, muito sábia, e ele pediu para esse conselheiro, por favor, eu quero uma prova que seja irrefutável e que seja direta da existência de Deus. Esse conselheiro virou para o rei e falou, os judeus são a maior prova irrefutável da existência de Deus. Um povo no meio de 70 lobos, um cordeirinho no meio de 70 lobos. O que a gente ainda está fazendo aqui? A gente tem um pastor que protege a gente de todo mal. Veurahum yechaper avon velo yashchit, e ele é misericordioso. Yechaper avon, ele limpa as nossas transgressões. Velo yashchit, e ele não destrói a gente. Uma ideia muito importante para a gente entender a importância do Yom Kippur. Falam que todos os povos, todas as grandes nações do mundo, como pergunta o Mark Twain, qual é o segredo da imortalidade do povo judeu? Ele viu vários povos, ele viu os gregos, os romanos, ele viu as maiores nações do mundo, elas subiram, elas tiveram seu apogeu, e elas, como o sol se põe, todas elas também desapareceram. Estão nos livros de história, mas o povo judeu sobreviveu a todas elas. Fomos perseguidos, fomos escravizados, fomos exilados, eles sumiram e a gente está aqui. Pergunta o Mark Twain, qual é o segredo da imortalidade do povo judeu? Os nossos sábios ensinam que todos os povos do mundo, eles têm um limite até onde pode chegar as transgressões desse povo. Quando eles chegam no limite máximo, essa nação é apagada. Infelizmente, a gente começa a estudar nos livros de história como era a vida dos gregos, como era a vida dos romanos, toda a libertinagem, toda a vida completamente desregrada que eles viviam, uma vida imoral que eles levavam. Quando chegava no limite, acabou essa nação. Mas Am Israel tem um presente, como o Rav Salanter, ele ensina para a gente, o dia mais feliz do ano, assim fala o Talmud, o dia mais feliz do ano para o povo judeu se chama Yom Kippur. O dia da expiação é o dia, a nossa cota de transgressão vai subindo, mas tem um dia do ano que Hashem esvazia a nossa cota, esvazia a nossa sacola. Esse dia se chama Yom Kippur.
o dia do perdão, Veurahum, tudo isso porque Deus ele é misericordioso, Yechaper Avon, Kapará, Kippur, ele limpa todas as nossas transgressões, Velo Yashrit, ele não destrói o povo judeu, Veirbale Ashivapó, e ele frequentemente, ele recolhe a sua fúria, mesmo que ele deveria, infelizmente o povo judeu, em muitas épocas da história, mereceria ser destruído, a época do bezerro de ouro, Reta Egel, Deus queria destruir o povo judeu, e ele teve misericórdia, na época da destruição do Beit HaMikdash, Deus queria ter destruído Am Israel, eles estavam fazendo idolatria, relações ilícitas, era um nível muito baixo, assassinato, era um dos níveis mais baixos da história do povo judeu. Deus quis destruir o povo, ele destruiu sua casa, mas ele poupou, por misericórdia, o seu povo. Então, ele hirbale ashivapó, ele é frequente em recolher a sua fúria, veloyair kol hamató, e ele nunca permite que se desperte toda a sua fúria, toda a sua raiva. Hashem Moshia, Deus, salve, Amelech Yaneinu Beyom Koreino, Deus o Rei, por favor, nos responda, nos salve, no dia que a gente te chamar, no dia que a gente lembrar que está com você toda a salvação, no dia que a gente lembrar que não é Coronavac, não é Pfizer, não é soro, não é nada, é Hashem. Hashem está no comando. Quando a gente gritar para ele, ele vai mandar a salvação verdadeira. Olha por que os sábios pediram para a gente, tenham um kavaná especial nessas palavras, psukim escolhidos a dedo pelos Anshei Knesset Agdolá, pelos homens da grande assembleia, para despertar a nossa emuná e lembrar do nosso protagonismo do mundo. E se a gente não assumir o nosso papel, os outros povos vêm balançar a gente, vêm chacoalhar. Quando que a gente vai cumprir o que a gente veio cumprir aqui no mundo? Bezrat Hashem, que a gente não precise de nenhuma chacoalhada, que a gente se chacoalhe sozinho, a gente desperte e comece a cumprir o que a gente veio cumprir aqui no mundo. Vamos agora para uma outra parte importantíssima na Tefilá. A verdade é que a gente vai repetir isso em todos os pedaços da Tefilá. Todo pedaço da Tefilá, ele é especial, ele é importante. Como a gente já falou, Deus nos livre, tem pessoas que estão acostumadas a chegar todo dia atrasado no Beit HaKnesset, vão saltando pedaços. Tem na Alahá, é verdade. Alguém que chegou atrasado na Tefilá, tem na Alahá permissões, o que é obrigatório, o que pode ser saltado, mas isso é um ônus. Se aconteceu uma força maior, tem gente que o ônus é a regra geral. Tem gente que se a Tefilá é 7 horas, ele chega às 7h15. Se a Tefilá é 7h30, ele chega às 7h45. Se a Tefilá é às 8, ele chega às 8h15. Tem gente que é metódico no atraso na Tefilá. Então isso já não é mais um acidente. Acidente acontece com todo mundo. Aquele dia a pessoa está mais cansada, perdeu, não escutou o despertador, acabou dormindo de novo. Acontece, somos humanos. Mas quando isso é a regra geral, opa, aqui temos um problema, a gente precisa consertar. Cada parte da Tefilá é muito importante. Vamos para mais uma parte que é importante, que é o Ashrei Yoshvei Beisecha. Não é palavras minhas, fala o Talmud em Masechet Brachot, o Tratado de Brachot. Todo aquele que fala Ashrei Yoshvei Beisecha com Kavaná 3 vezes por dia, é garantido que ele tem Olam Haba. Vou repetir de novo, palavras do Talmud. Todo aquele que repete Ashrei Yoshvei Beisecha com Kavaná 3 vezes por dia, tem o Olam Haba garantido. Na prática, Baruch Hashem, o Ashrei, ele faz parte da nossa Tefilá. Quem faz a Tefilá de acordo com o Sidur, ele faz 3 vezes por dia o Ashrei. Quando a gente fala o Ashrei, 2 vezes no Shaharit, 1 vez aqui no Psukei de Zimra, outra vez no final da Tefilá, a gente repete uma 2ª vez o Ashrei, e a gente fala antes da Midá, na Tefilá de Mincha, a gente fala pela 3ª vez o Ashrei Yoshvei Beisecha, mas, de novo, infelizmente ou felizmente, quem fala com Kavaná
Então, para falar com Kavaná, a gente tem que entender o que a gente está falando no Ashrei Yoshei Beisecha. Não sei se a gente vai conseguir acabar hoje, mas pelo menos vamos começar. Como falou Pirkei Avot, a gente não tem obrigação de terminar todo o trabalho do mundo, mas a gente não está isento de participar dele. Vamos lá começar, Bezrat Hashem, e vamos entender. A verdade é que vai começar o Ashrei, ele é, entre aspas, uma introdução para uma série de salmos que começam com o conceito de Aleluká. Vamos agradecer a Hashem. Por que eu estou falando Aleluká? Porque, na verdade, eu vou pronunciar, como a gente está estudando, Aleluia. Eu estou pronunciando um dos nomes de Hashem. Então, tem muita gente, tem até aquela música do Aleluca, que a gente não pode cantar, a gente só pode falar isso nas tefilot. Por quê? Porque o nome Yud Rei é um dos nomes de Hashem, é Alelu, vamos louvar, e Yud Rei é o nome de Hashem, é um dos nomes de Hashem. Depois a gente vai estudar um pouquinho o que significa esse nome, cada nome de Hashem. A gente já viu que ele tem um significado especial, a gente vai ver também. Então, aqui o Ashrei Yoshei Beisecha, ele é uma introdução para todos os salmos que começam justamente com a palavra Aleluká. Vamos louvar ao Criador do mundo, vamos louvar Hashem. Então, vamos ver o que o Ashrei ele fala. Na verdade, o Ashrei ele é uma introdução para um salmo, Salmo Tehilá le David. Então, Ashrei Yoshei Beisecha, Od Yalelu Hasela, bem-aventurados, felizes são aqueles que podem sentar Hashem na tua casa, Od Yalelu Hasela, e eles continuamente, eles podem te louvar, eles podem engrandecer o seu nome. Ashrei Ha'am Shekahalo, feliz, bem-aventurado é o povo que vive dessa maneira. Ashrei Ha'am She'Hashem Elokav, feliz, bem-aventurado é o povo que Hashem é o seu Deus, que ele tem uma crença total e única em Hashem, o Criador do mundo. Então aqui, olha que interessante, a gente está repetindo aqui 3 vezes a palavra Ashrei, Ashrei Yoshei Beisecha, Ashrei Am Shakahalo, Ashrei Am Shashem Elokav. Essas 3 vezes são remes, são uma dica que aquele que falar Ashrei Yoshei Beisecha 3 vezes por dia, ele tem o Olam Abá garantido, só lembrando que isso deve ser com Kavaná. Então, agora sim, dentro do Ashrei, dentro dessa introdução, a gente vai começar realmente o Salmo, o Tehilim número 135, que fala o seguinte: Tehilá le David, um cântico de louvor de David Amelech, Aromimcha Elokai Amelech, vamos exaltar, vamos elevar Elokai, o meu Deus, que é o Rei. Vamos só prestar atenção num detalhe, todos os psukim aqui, que estão ordenados nesse salmo, eles estão em ordem do Aleph Beit. Olha só, Aromimcha Elokai, depois vem com Beis, Behol Yom Avareheka, Gadol Hashem Mehulal Meod, Dor Ledor, Adar Kevododeha, Vezuz Noroiseha, tudo isso está na ordem do Aleph Beit. Porque os nossos sábios falam que era muito comum as pessoas criarem louvores para Hashem na ordem do Aleph Beit, para ser mais fácil para as pessoas memorizarem, para isso estar na boca das pessoas. Então, olha só a preocupação de fazer alguma coisa que ajude as pessoas a se conectarem com a Tfilá e se conectarem com Hashem. E outro motivo, por que o Ashrei Yoshei Beisecha, ele é do Aleph até o Tav, para ensinar para a gente que a gente deve servir Hashem com toda a nossa força, com todas as nossas possibilidades, do Aleph até o Tav. Da mesma maneira que a gente explicou que o Vidui é confissão de Yom Kippur, também é na ordem do Aleph Beit, lá ao contrário, para lembrar que Lo Aleinu, a gente acaba transgredindo do Aleph até o Taf, a gente acaba fazendo transgressões, Asham, no Bagad, no Gazal, no Dibar, no Dof, a gente cai em todas, mas aqui é o contrário, aqui Bezrat Hashem, apesar da gente tropeçar
em muitas averot, a gente vai fazer de tudo para quando for para servir a Hashem, também a gente vai tentar servir com todas as forças, com toda a alegria, com todas as possibilidades que a gente puder, Bezrat Hashem, servir a Hashem. Então, vamos lá, Aromimcha Elokai Amelech, que seja exaltado, que eu possa te exaltar, Hashem, o Melech, o meu rei, Vavarcha Shimcha Leolam Vaed, que eu possa abençoar o seu grande nome, Leolam Vaed, por toda a eternidade, Bechol Yom Avarcheko, durante todos os dias, eu quero te abençoar, eu quero abençoar o teu nome, Ahalelá Shimcha Leolam Vaed, e eu quero te louvar para toda a eternidade. Então, olha só, aqui a gente já está colocando também uma emuná, que não só aqui nesse mundo a gente está conectado com Hashem, a gente quer fazer a nossa parte para poder se conectar com Hashem, também no mundo vindouro, também Bezrat Hashem, no mundo vindouro a gente vai estar conectado, louvando e para sempre agradecendo a Hashem por todas as suas bondades. Gadol Hashem, o Mehulal Meod, Deus, ele é grande e ele é louvado. Toda vez que a gente fala que Hashem ele é grande, o que quer dizer que Hashem é grande? Parece Leavdil, Deus nos livre, mas parece frase de caminhão, né? Deus é grande, parece sticker, aqueles adesivos que coloca atrás do carro, Deus é grande, não. Hashem, ele é Gadol, sempre está associado, ele é grande em bondade, ele é grande em misericórdia. Hashem, ele cuida de cada ser humano com bondade infinita. Veligdulato en Heker, e na a grandeza de Hashem não tem como entender, não tem como investigar, não tem dentro. Aqui estou me lembrando, né? A frase Deus é fiel também aparece sempre nas frases, né? No para-choque aí dos caminhoneiros ou no vidro dos carros. A grande pergunta, eu vi uma vez uma continuação dessa frase que vale a pena a gente pensar todos os dias. A frase era: Deus é fiel, e você? Olha que incrível. Hashem, ele mantém o pacto dele, ele cuida da gente, e você? Você também, você é fiel com Hashem? Você também cuida do teu pacto com ele? Ou você só espera e cobra dele? Deus, quando você vai fazer a tua parte sem se preocupar de fazer a sua? Então, Deus é fiel. A pergunta é se nós também somos fiéis com Hashem e com as pessoas em volta. Então, Bezrat Hashem, a gente vai louvar o nome de Hashem. Gadol Hashem, o Mehulal Meod, Deus é grande em bondade, Bezrat Hashem. Veligdulato en Heker, não dá para entender a grandeza de Hashem. Hoje eu estava dando aula para os meus alunos da escola, alunos de 4º ano, e eu estava explicando um pouquinho o nível dos nossos sábios da época da Mishnah, da época da Guemará. Vamos tentar entender, então, acima disso, o nível dos nossos profetas, o nível de Moshe Rabbeinu, o nível de Adam Arishon. Nem isso a gente consegue entender, a grandeza de Hashem, a perfeição de Hashem. Ele é Kol Yachol, ele é todo-poderoso, onisciente, onipresente. Não tem como entender. Então, continua David Ameller e fala para a gente: Dor ledor yeshabach maserra, de geração em geração, a gente vai louvar os teus atos. Quer dizer que para a gente conseguir, no nosso intelecto limitado, para eu conseguir entender Hashem, só de geração em geração, a gente receber Bezrat Hashem, a Masoret, a transmissão dos nossos antepassados, para entender nos livros de Torá que explicam para a gente quem é Hashem, como entender a grandeza dele. Então a gente se apoia nas pessoas das gerações passadas que eram muito maiores, eram anjos comparados com a gente vai se apoiar nas transmissões das gerações passadas para Bezrat Hashem a gente poder entender um pouquinho, e mesmo que a gente vai conseguir entender de Hashem, vai ser a pontinha do iceberg da verdadeira grandeza do Criador do mundo.